Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine. Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschachadi Shatarine. Bhajasri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasari Gaura Bhakta Vrinda. Haribô, Haribô. Então hoje eu quero deixar uma notícia aqui no ar, que estamos quase concluindo aí o Chaitanya Charitamrita, certo? Hoje nós colocamos a penúltima aula, e logo depois vamos encerrar essa oportunidade, né, que Deus nos deu de narrar a história de sua vida nesse livro tão maravilhoso, e poder assim também, né, não só ter a oportunidade de falar, como dar a oportunidade das pessoas poderem ouvir, né, a história de Chaitanya Mahaprabhu, que é Krishna nos dando, né, o Mahamantra, né, tão lindo, né, o som do Mahamantra é tão incrível. Você está devocionalmente sentindo essa vibração com pureza. Então a gente foi honrado por Deus para falar sobre a sua existência enquanto aqui nesse planeta. Então todas as glórias a Gaura Nitai, certo? Isso aí, depois que eu fizer terminar, né, colocar a última aula, aí a gente vai estar disponível para escolher outro tema, para narrar outro livro, e isso aí é muito edificante. Vivemos, né, num tempo onde estão tendo assim, muitas agitações, muitos conflitos, porque o planeta Terra está se reestruturando energeticamente. Logo, se você realmente é um devoto de Deus, você já caminha rendido nessa forma humana aos seus pés de lótus, é natural que você não esteja se envolvendo muito com a natureza das coisas externas, que são só uma fase, certo? Tudo isso está seguindo um plano natural de Deus,
para restabelecer na Terra a condição saudável para que as pessoas possam despertar desse movimento de consciência que está acontecendo. Muitas pessoas não estão entendendo, né, o teor dessa energia que está acontecendo no planeta, e isso é magnífico. Lógico que sempre tem algumas perdas, né? Como se diz, há males que vêm para o bem, né? Se muitas coisas negativas não estivessem acontecendo no nosso planeta, no sentido de que está rompendo o velho padrão, né? Geralmente a gente se agrada muito de continuar com aquela velha energia, certo? E vivendo em plena ignorância espiritual. As pessoas se acomodam nisso, porque para elas é normal. E poucas pessoas, quando estão vivendo nesse devaneio social, religioso, político, né? Onde a gente vê essas forças antagônicas, negativas, entre outras pessoas que tentam realmente sustentar uma posição mais assim honesta, né, dentro do serviço ao povo. E aí você fica escolhendo um lado, escolhe outro lado, e daí você fica com essa revolta, que faz parte desse processo de agitação interna, para você elevar a sua consciência. Então tudo está acontecendo perfeitamente. Na verdade, aquilo que se chama o mal, certo? Às vezes a luz, né, o bem, que é chamado o bem, utiliza-se dessas circunstâncias negativas para que as pessoas, sob uma certa pressão psicológica, saiam da sua zona de conforto, ou elas possam enxergar que o futuro delas não é aquilo, né, que elas imaginavam dentro de uma constante de um velho padrão. Por isso agora está havendo uma ruptura energética, né? Os seres angelicais, a hierarquia administrativa do planeta Terra está formatando ou configurando a energia para a quinta dimensão, que é o que está sendo explicado o tempo todo, né, por esses seres que vêm canalizar em algumas pessoas, ou nos mostram, né, tem sonhos. E então é muito importante que você se envolva o mínimo possível com os acontecimentos, para você saber o que está acontecendo. Você vê que vão ter ações assim mais pesadas, vão ter ações mais conscientes, e vai haver uma síntese, né? Como eu falo, tem uma tese, tem uma antítese e tem uma síntese, na qual as forças contrárias vão cedendo às forças de luz, ou seja, a escuridão vai sendo iluminada. Todas as pessoas que estavam na escuridão vão ser iluminadas. Logo há todo um propósito. Assim como Arjuna, quando ele foi para a batalha de Kurukshetra, ele estava assim, em completa ignorância. Mas aí, né, Krishna, passando o Bhagavad Gita, fez com que ele naturalmente despertasse para a condição de luz, na qual derrotaria a sua ignorância. E é isso que nós temos que fazer atualmente. Estamos vivendo num mundo de transição, onde as trevas estão sobressaindo, aparecendo, e tudo que nós temos que fazer agora é nos refugiarmos cada vez mais nesse princípio superior ou divino que está em nós, e assim darmos curso à nossa vida, irradiando, né, energias superiores. Isso é o que temos que fazer. Não ficar simplesmente estagnado ou insensível, certo? Você pode saber de tudo, mas você não pode entrar com um sentimento de angústia, um sentimento de que, uau, o que será, né? Ou um princípio de revolta ou de ódio contra alguns espíritos que estão fazendo o papel, né, de bandido nessa historinha, nesse cinema material.
Você passa a entender o jogo, né? É um jogo divino, certo? Também, se a gente lê o Srimad Bhagavatam, a gente observa que tem esse conflito, né, entre as trevas, entre a luz, que está acontecendo agora também. Nesse exato momento está tendo um conflito no plano, né, astral, e também, como reflexo, as coisas começam a acontecer aqui no plano físico. Não só nesse planeta, em vários planetas, certo? Porque muitos planetas estão saindo da terceira para a quinta dimensão, ou seja, a terceira dimensão significa o planeta de provas e expiações, para o planeta de quinta dimensão, que é o de regeneração, certo? Não é ainda aquela maravilha, né? Como na linguagem espírita se fala, né? Os planetas felizes, ou os planetas dos semideuses. Enfim, não importa, o que está valendo agora é que você, nessa forma humana, está observando os acontecimentos do mundo, porém você não está perdendo o seu foco espiritual. Isso eu estou fazendo uma consideração se você realmente é um devoto, né, de Deus, uma pessoa que é rendida a Deus e que não está deixando que a confusão mental ou a incerteza dos acontecimentos externos possam estar influenciando de tal maneira na sua vida que você esteja perdendo a concentração no divino, certo? Então, tudo, né, nós, por exemplo, em tantas e tantas encarnações, já passamos por várias situações né, governamentais, de tudo que acontece, não só nesse planeta, em vários planetas. E o mundo material é esse contraste, né? Por isso que as pessoas almejam, né? Não, eu quero ir para o céu, eu quero sair daqui. Mas a história, se você está vivendo exatamente aqui nesse lugar, nesse momento, né, planetário, de repente você escolheu encarnar aqui exatamente para ser uma força ativa da luz, para ancorar a energia angelical que está chegando, que vai formatar a consciência da humanidade para um princípio superior, certo? Porque há saltos, oitavas superiores da espiritualidade, onde a gente vai atingindo, né, patamares de compreensão ou de abrangência, de visão de tudo o que acontece. Em primeiro lugar, você não pode se identificar com essa forma humana de vida, né? Isso aí é natural de uma pessoa que é devota de Deus. Depois você deve sair fora dessas dualidades, de ficar escolhendo, esse lado é melhor, esse lado é pior, certo? Não há essa briga na mente de um devoto que está posicionado no espírito. Ele está sendo uma testemunha do que está acontecendo e ele compreende que Deus está agindo por trás de tudo. Essa movimentação dos fatos que estão ocorrendo agora aqui nesse planeta, como em outros planetas também estão acontecendo, né, os seus ajustes, as suas bagunças. A gente tem que entender que esse mundo é uma escola. É uma escola. Você simplesmente caiu aqui agora na forma humana, e a forma humana ela tem como prioridade, né, como Krishna fala no Bhagavad Gita, né, a autoridade suprema, que você deve exercer o sacrifício diário para se manter consciente, né, no santo nome, nos pés de lótus de Deus, nessa avidez por realizar ou autorrealizar quem você é, o que é essa vida, certo? E fazendo isso e entrando em contato com essa verdade, né? Porque a verdade é só uma, a verdade é o divino no seu coração, certo? E você é uma parte integrante dessa verdade. Então você é a verdade energética por tabela de existência, vamos dizer assim, que está encaixada ali na verdade absoluta. E aí você atinge esse ponto dessa conexão verdadeira da sua alma e passa a seguir nesse mundo com essa firmeza, com essa determinação para se libertar completamente da matéria. Por isso Krishna está falando lá no Bhagavad Gita, você tem que fazer a prática constante e o desapego.
Pratica constantemente. Deus fala, não importa o que esteja acontecendo no mundo, né? Se você está com medo, se você está com coragem, se você está angustiado ou está depressivo, não importa, você tem que todos os dias cantar o nome, você tem que meditar nos pés de lótus de Deus, você tem que estar sempre fixo na sua posição como espírito, como uma testemunha, certo? Que está compreendendo que qualquer desvio da sua concepção espiritual, você está se envolvendo com algo que é temporário, certo? Existe um plano de Deus, e agora o plano de Deus para esse planeta Terra é que ele entre na quinta dimensão, e para isso vai haver um burburinho, vai haver uma dissonância psicológica, emotiva das pessoas, porque elas têm que sair da sua zona de conforto. As pessoas não querem cantar o nome, as pessoas não querem orar, não querem adorar a fonte suprema da existência. Elas não querem se aproximar da verdade, certo? Então, agora como a gente está entrando numa oitava superior de consciência, essa verdade ela se torna mais relevante, mais aparente, né? Não no sentido de ver pelos sentidos, mas no sentido da intuição. Porque você tem um corpo chamado búdico, né? Esse corpo búdico é o chamado seu corpo crístico, certo? Então você vai caminhando com o planeta Terra. Essa escola é uma escola orgânica, uma escola viva. E você também é um templo vivo de Deus, certo? Onde o Espírito está habitando numa experiência onde ele vai chegar uma hora, você vai ter que se tornar um devoto puro de Deus. Essa é a trajetória da alma, né, que começa a ter realizações conscienciais. Desde lá, quando você entra na forma mineral, e tem até formas antes, né, de elementais, e você vai para vegetal, animal, a gente sempre repete isso, é bom repetir, né? E aí você agora chegou na forma humana. Então você está evoluindo, só que às vezes você não está entendendo muito bem essa questão, porque você se identificou com o ser humano e você se identifica com a programação mental desse mundo, desse sistema que é baseado na dualidade de bom e de mal, ou de certo ou de errado, ou de ideal ou não ideal. E daí você escolhe um lado para lutar, certo? Dentro das suas concepções do que seja certo ou errado, daquilo que está programado na sua mente, e aí você começa a gerar conflito com as outras pessoas, com tudo, e você está perdendo o ponto principal, que é você, né, como o Sr. Chaitanya fala, em Kali Yuga, você tem que cantar o santo nome de Deus, você tem que ficar situado na sua alma, naquilo que você é. Para de ficar preocupado, né? Não vos preocupeis com amanhã. Vive, né, aquilo que você tem que resolver no dia de hoje, a preocupação do dia de hoje. E as pessoas perderam esse parâmetro, né? Elas simplesmente estão tentando, né, ocupar a sua mente em querer dar soluções para um sistema onde as pessoas são completamente ignorantes de Deus. Ou quando falam de Deus, de religião, né, seja dentro de uma politicagem para conseguir votos ou para parecer uma pessoa mais ligada a algo religioso, assim. Então as pessoas não têm essa coisa do devoto. O devoto, por exemplo, de Cristo, o devoto, né, do Cristo, assim, sem essa coisa institucional, que quer, não, nós vamos estabelecer uma religião X, né? Não, você simplesmente vive o seu dia a dia conectado com o divino. Cada um vai ter a sua forma de fazer isso, certo? Então, você tem que ir para níveis de pureza, búdicas, intuitivas, onde Deus ele começa a conduzir a sua vida de uma maneira tranquila. Você vai em paz cada dia. E você entende que Deus ele nunca vai deixar de suprir a você aquilo que você precisa. Por quê? Porque você está rendido a essa fonte suprema, com confiança total. Porque você entendeu, você é um devoto aos pés de lótus, né, de Deus.
certo? Então é isso que eu estou querendo dizer aqui, né, com muito carinho para vocês. Então, quando eu falei assim, uau, estou terminando o livro do Chaitanya Charitamrita e agora só falta o último capítulo, então isso aí me faz muito feliz, né? Porque eu estou fazendo algo que é do agrado de Deus, passar a mensagem de Deus. E as pessoas que estão em ignorância nem ouvem as aulas, nem estão interessadas, porém você deixou, né, aquilo ali, as aulas ali à disposição de todo mundo que quiser ter a oportunidade de se associar com as vibrações mais elevadas do universo, que é a história do Sr. Chaitanya Mahaprabhu, onde você entende os sintomas, né, que uma alma pura tem. Você entende como é que era a relação de Deus com seus devotos, né, naquela época, e nessa época também, né, não tem tempo, né, nessa plataforma do espírito, e você acaba, né, programando, vamos dizer assim, a sua consciência de uma forma completamente diferente. E aí quando você olha o mundo, as pessoas, né, insatisfeitas, revoluções, brigas, enganos, muitas mentiras, corrupção, né, tudo negligência com os animais, com os irmãozinhos que estão ali em situações miseráveis, certo? Tudo isso aí vai fazendo a gente observar que não é para ser assim. Não é questão de política, não é questão de religião, é questão de amar ao próximo como a si mesmo. É isso que o Mestre Cristo está falando, né? Você tem que amar ao próximo como você ama a Deus. Você tem que amar a Deus em primeiro lugar, mas a pessoa não consegue nem colocar a atenção dela, nem 10 minutos por dia para Deus. Como que ela pode estar pensando no bem lá do outro? Ela está pensando no bem, do conforto que ela está tendo materialmente nesse mundo. Ela não sai do princípio egoísta dela. Porém, um devoto, né, que está se tornando puro, ou um devoto puro, ele já tem a visão perfeita de Deus no coração de cada pessoa, do tempo, né, de Deus, da evolução de cada alma que está presente numa forma humana, ou numa forma animal, ou numa forma vegetal, ou formas superiores. Cada um está seguindo o seu curso de consciência. Então o devoto ele consegue enxergar perfeitamente que, uau, cada um tem que seguir a sua onda de energia, o seu coração. Cada um está acumulando, né, o tesouro necessário de acordo com a sua percepção real da existência. E essa percepção real é dada, por exemplo, pelo Bhagavad Gita, né? Vamos fazer muitas aulas aqui do Bhagavad Gita para, né, criar essa condição de você entender. Porque a coisa é muito simples, certo? Porém, a gente não consegue focar a nossa atenção naquilo que é a principal coisa que a forma humana tem que fazer. E aí você começa a interagir com as informações externas, com a agitação, né, do modo da paixão e da ignorância que atualmente está no mundo, mexendo aquela burburando, né, com muitas emoções, com muito drama, com muita esperança, certo? Tudo isso é importante, faz parte. Porém, a partir do momento que você faz com que isso seja mais importante do que no seu dia a dia você ficar focado em Deus, então isso aí não é agradável, certo? Então vamos fazer assim, vamos viver o mundo, vamos curtir o plano de Deus, no qual está se desenvolvendo hoje, né, em várias situações, e é como se fosse uma novela, né? Então amanhã você vai querer saber o que está acontecendo, seja em Brasília, seja lá na Espanha, né, para os devotos, os yogis, né, o que está acontecendo lá naquela galáxia, o que está acontecendo naquele outro universo, enfim, cada pessoa, né, com a sua televisão espiritual, transcendental, ou sua televisão limitada de 3 dimensões, ou de quinta, ou de oitava, enfim, cada um no seu canal, certo? Mas independentemente de cada canal,
as pessoas têm que entender isso, e isso é a voz de Krishna. Quando Krishna veio aqui nesse mundo material, e ao passar o Bhagavad Gita, ele fala assim, passa para frente esse conhecimento, porque as pessoas elas estão vivendo somente nos ideais emocionais e materiais, nos ideais onde elas tentam fugir das coisas desagradáveis, que dão medo. Essa é a narrativa criada pelo sistema de escuridão, para que você doe a sua energia, ou doe o seu tempo para o sistema de controle através do medo, certo? Então esse medo, Krishna, ele fala, né? Quando Arjuna pergunta para Krishna qual é o sintoma de um devoto puro, ele fala assim, um devoto puro ele não tem medo, ele não teme, né? Então Krishna mesmo fala lá, Machukarra, não temas, eu vou libertar você dessa condição aflitiva, dessa angústia, de fatores que fazem você escolher lados, porque você acredita naquilo tão intensamente com o seu falso ego, que você começa a lutar assim como se fosse uma causa super importante, e tudo isso é temporário, tudo isso vai passar. Como vários períodos, né, da história, seja das antigas civilizações, dos grandes impérios, tudo isso aí teve um tempo e foi destruído. Mas enquanto eles existiram, eles tinham um porquê isso está existindo, dentro da progressão reencarnatória dos espíritos que iam aprendendo, né? Só que agora o planeta Terra está chegando num ponto maravilhoso, né? Estamos saindo daquela chamada, né, prisão consciencial. Então a nossa pineal, né, está toda travada, as nossas energias todas desequilibradas, o nosso contato com a natureza, com os animais, com essa compaixão de você ver, né, que tudo é perfeito, tudo é uma criação perfeita de Deus, certo? Estamos desconectados não só com Deus, né, com o céu, como com a terra, certo? Então agora chegou o momento da gente entender, né? Poxa, estamos num planeta lindo, Mãe Gaia, e ela nos fornece todos os ingredientes para que possamos manter esse instrumento, né, de avanço espiritual aqui nesse mundo, nessa energia. Então a gente tem que prestar respeito, honras também ao Sol, né? O Sol que está fornecendo prana no nossa estrutura etérica, que mantém essa estrutura física, né? Até mesmo do planeta Terra. Então está tudo interagindo perfeitamente, seres superiores, certo? Só que o ser humano, quando ele está em ignorância espiritual, ele esquece disso. Ele vive naquele mundinho dele, que ele tem que acordar, ele tem que fazer isso. Só que ele age mecanicamente, dentro de uma programação que ele perdeu a fé. Não, eu não posso sentar para meditar, né, nem 15 minutos, porque tempo é dinheiro e isso aí eu não sei se vai dar certo, eu não acredito muito. Então as pessoas estão perdendo a fé, né? Estão perdendo essa visão muito simples de que nada pode escapar ao controle supremo, né? Como diz, né, nenhuma folha pode cair de uma árvore sem o consentimento do Senhor Supremo, que é a super-alma que está dentro de todo mundo, que está mantendo o mundo que você está idealizando. E Krishna, quando ele vem aqui, né, o Mestre Cristo, né, que é um mestre para mim, da minha linha também, eles vêm dizer, né, acordem, certo? Vejam que existe um controle supremo e que você tem que se render a isso com muito amor, com muita devoção, com muita gratidão, muito carinho. E não viver uma vida acuado com um provável futuro ilusório, né, de qualquer coisa que você imagine, sem Deus, sem você estar rendido a Deus, é um futuro ilusório. Não importa o tempo que você viva nesse planeta, não importa qual o seu karma, o que você obtenha, ou o que você perca, isso não importa. O que importa é que você tem que se render aos pés de lótus de Krishna, que é Deus, né?
Pelo menos se você é um devoto de Krishna e você compreendeu que Krishna é a pessoa suprema, a verdade absoluta, você se rende a ele, porque você é uma parte integrante dele, um servo eterno, amoroso dele, eterno, eternamente. Não há outra ocupação, outra posição que você, como espírito, né, possa ser. Enquanto você não entrar nessa posição espiritual de rendição a Deus, Deus nunca vai poder se revelar a você. E esse serviço devocional, né, essa posição de servo, ela começa quando a gente está falando sobre Deus, está cantando sobre Deus, está ouvindo sobre o divino, está meditando no divino, orando, né, fazendo amizade, entregando tudo aquilo para Deus, porque a gente compreende que nada nos pertence de fato. Então Deus é o proprietário de tudo, e Ele vai te dando as coisas na medida que você precisa, certo? Então tem que ter essa percepção. Então a gente vê hoje em dia todo mundo, né, sendo infligido ou afligido por atitudes, né, de um sistema que não está nem um pouco interessado em Deus, só quer saber de poder, de dinheiro, de luxúria, de imposição, né, que acaba que a pessoa, quando ela chega num grau de riqueza, ela não tem nem mais interesse em dinheiro, ela quer ser Deus, ela quer controlar as pessoas. É isso que acontece com aquelas poucas pessoas que estão no chamado, né, poder, porém estão em ignorância espiritual. Estão sob a influência de algo maléfico, certo? Então, na forma humana, nós temos o quê? Que desenvolver as qualidades divinas. E aí, quanto mais você usa os seus sentidos para manter, né, os sentidos fixos em Deus, né, você está sempre estudando, você está sempre cantando, né, a gente repete porque tem que repetir, você tem que estar repetindo uma rotina espiritual. Por isso que Krishna fala, prática constante, é 24 horas por dia se puder. Certo? Porque existe o espírito, né, rendido a Krishna, sempre nessa situação transcendental de entendimento, e tem a máquina biológica que também tem os seus sintomas intrínsecos de ser. Certo? Então, o espírito, por exemplo, ele não tem fome, mas o corpo tem fome. Mas quando o corpo tiver fome, quando você for comer, você oferece para Deus, reconhecendo que essa comida pertence, né, é Deus que está colocando aí na sua mesa de alguma forma. Certo? Então, as pessoas que estão nesse poder assim, que são muito ignorantes, né, elas vão fazendo as atrocidades delas, porém vão receber, né, reações terríveis. E quando você sabe disso, você fala assim, poxa, eles já vão receber a coisa tão pesada, né, após a morte do corpo delas, que nem vale a pena eu emanar algum sentimento negativo. Aliás, você não pode mandar sentimento negativo para ninguém, certo? Como diz Krishna no Bhagavad Gita, seja neutro, observe quem são as pessoas que estão fazendo a agência, né, da luz e as pessoas que estão gerenciando as trevas. Veja esse cinema, veja como você está situado nesse cinema. Se você está esquecido de Deus, se você não trabalha a sua espiritualidade nessa forma humana, então naturalmente, se o seu coração tem algo, né, tem qualidades, naturalmente você vai escolher a posição, ou o ideal, onde todo mundo seja digno, né, esteja dentro de uma dignidade, né, social, espiritual, econômica, certo? Em favor dos seus valores egoístas, que falam assim, não, essa pessoa, certo? E a pessoa que naturalmente tem uma natureza muito egoísta e ignorante, que não quer saber de Deus ou quer se tornar poderoso, como muitos que estão aí, essa pessoa passa a cooperar com um sistema escuro, certo? E ela vai recebendo reações ou energias negativizadas, que no final essa pessoa, né, vai estar em sofrimento absoluto, pode-se dizer.
Então Krishna fala que muitas vezes essas almas aí, elas têm que retornar lá para o estágio mineral, para começar tudo de novo. Ela perde toda a consciência dela, certo? E isso aí é muito complicado, né? Agora, se você está rendido a Deus, se você tem confiança plena no divino, então o mundo está explodindo, está acontecendo milhões de coisas, porém você está em paz interna. Você está sentindo a bem-aventurança espiritual. Isso é altamente normal. Quando você atinge uma oitava de entendimento ou de rendição a Deus, é como se Krishna ficasse fluindo no seu coração o tempo todo, falando assim, não, não tem problema, a sua vida segue no meu controle. Já essas pessoas que não aceitam o meu controle, elas vão criando realidades próprias dela que estão em completa dissonância com a realidade espiritual. Então você tem que falar agora que nós estamos entrando numa época de regeneração planetária, por que não irradiar todos os dias coisas boas para o planeta, emanar amor, pedir, né, vibrar paz, certo? Como diz, né, na fraternidade branca também, você envia bastante energia violeta para o planeta Terra, para o sistema solar, para a galáxia, para o universo, certo? Conversa lá com o senhor Brahma, ó, senhor Brahma, pô, o negócio está aqui, tá, vem dar uma ajudinha aqui, manda né, uns assistentes angelicais aqui. Enfim, o devoto que está com Krishna, ele está, né, preocupado assim, qual o assunto que eu vou falar de Deus assim na próxima semana, ou na próxima palestra. Tem uma literatura bacana que, poxa, eu posso ler aqui e as pessoas vão ouvir, certo? Então Krishna fala no Bhagavad Gita, não se importe com fracasso, sucesso, honra, desonra, tristeza, alegria. Você simplesmente faz o seu serviço devocional porque você já está posicionado na consciência espiritual. E aí, naturalmente, a sua ação sempre vai ser de tentar mostrar às pessoas que o mundo não é nada disso que elas estão vivendo, né? Esse sonho louco, maluco, alucinado, essa imaginação onde você vai se envolvendo, né? Aí você vai se envolvendo e aí o ouvido, que é o sentido mais espiritual, você vai contaminando com aquelas informações, né? Informações, aí no final você está completamente perturbado, está nervoso, está com ódio no coração. E aí, modo da ignorância entrou, né? Que é o ódio, é uma dos sintomas do modo da ignorância, você acaba caindo, né, no abismo, né, como Krishna fala. Você perde a memória completamente, perde a inteligência e cai no abismo da vida, onde você está acumulando tanta negatividade que você vai ter um piripapo físico, né, ou emocional. Você vai ficar depressivo, estressado de tal maneira que o convívio, né, humano vai se tornar quase impossível. Mas isso aí faz parte, tá entendendo? Isso tudo faz parte. Quanto mais pressão, né, como eu ouvi falar, não sei quem falou, ouvi falar assim, quanto pior, melhor. Né? Quanto mais a escola cobra, mais ela burila, mais ela limpa, né? Aquela lixa com água sanitária, com cloro, na alma, né? na mente, vai limpando, chega uma hora que você não aguenta mais, e você, a sua intuição, né? O seu corpo búdico, ele acessa a mente, né? E aí entra no seu coração, uau, não, chega, entendi que tudo isso aí simplesmente está me enlouquecendo e eu estou repetindo nessa forma humana de novo a mesma situação de todas as encarnações que eu tive. E se eu ficar nessa aqui, eu vou levar para outra vida esse estado de consciência onde eu não usei essa oportunidade desse momento, dessa vida humana, para me reconectar com Deus, Krishna, né? E você se reconecta simplesmente cantando o santo nome de Deus com muito amor, com muito carinho, que é a forma que o Senhor Chaitanya nos ofereceu, essa forma facilitada, misericordiosa, de simplesmente, quando estamos cantando o santo nome de Deus, recuperamos
essa base firme que eu estou falando aqui. Então, todos os dias, eu falo assim, o que é mais importante na minha vida? Eu falo assim, mais importante é eu estar me associando com Deus através do processo que Ele nos ensinou, certo? E comigo isso aí tem realizado perfeitamente. Então, eu pego minha japa e Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, né? E vou cantando, e eu estou ouvindo o santo nome, certo? Não deixo de acompanhar o que está acontecendo mundialmente, eu ouço a situação, como se fosse uma novela mesmo, certo? Mas a diferença é que minha mente, ela não se envolve com isso. Mas, ao mesmo tempo, dentro de uma plataforma superior, você envia energias, né? Você ancora energias angelicais para esse pessoal que está agindo de uma forma, né, ostensiva, até mesmo violenta, agressiva, para mudar o padrão, que é o que tem que acontecer agora. Então, vamos dizer assim que você está agindo mais na plataforma onde você ancora as energias celestiais para entrar, né, nessa dimensão de formas, pensamentos coletivas dessas pessoas que estão agora mesmo, né, agindo até em prol do seu bem, dentro daquilo que se chama um retorno à espiritualidade, uma conscientização, e você faz esse trabalho intensamente também, né? Às vezes você não precisa estar fisicamente no lugar, mas você tem que estar consciente do que está acontecendo no planeta, no mundo, porém você nunca perde a sua consciência de Krishna. Você sabe que quanto mais você canta o santo nome de Deus, quanto mais você medita, mais você está irradiando essa estrutura mental de uma coletividade que vai recebendo intuitivamente as assertivas para agir, certo? Porque se todo mundo só emanasse pensamento, forma pensamento de ódio, de raiva, de isso, tem que ser isso, né? Aí, então geraria isso aqui, uma guerra, infinitas mortes, né? Várias coisas que são realmente incompatíveis, né, com aquilo que Deus quer. O que Deus quer? Deus, ele cria o espírito para que o espírito possa despertar e se situar na sua posição de Ananda, né? Somos Satchit Ananda, e nessa posição bem-aventurada e feliz, você utiliza a sua forma humana, irradiando essas qualidades do espírito, para tentar passar esse entendimento para um mínimo de pessoas, né? Ou um máximo. Por exemplo, eu entro aqui na internet, eu falo aqui, eu sei que tem algumas pessoas que acompanham. Porém, né, a gente vai ver lá, poucas pessoas estão aqui nesse espaço, onde a gente está falando da coisa mais elevada que se poderia falar. Né, falando do Bhagavad Gita, o Chaitanya Charitamrita, o Srimad Bhagavatam, dando umas nuances da nossa própria realização, certo? Mas as pessoas não estão interessadas, elas querem ficar só ali naquele negócio da confusão, da baderna, porque a mente, ela gosta disso, ela gosta da variedade, ela gosta do curioso, né? Então, o curioso, né? O que vai acontecer? O que está acontecendo? Esse cara está certo, esse está errado. Então, a gente está sempre julgando, está sempre criticando, está sempre avaliando. Isso tudo é a mente, não é o espírito. O espírito não tem nada a ver com esse mundo material. E aí você tem que chegar a esse ponto. A prática espiritual, quando Krishna fala para Arjuna que só há uma possibilidade de conquistar a mente, que é essa prática constante, dia a dia, certo? E aí você vai se desapegando do mundo, porque você vai entendendo que tudo isso que está acontecendo agora já aconteceu nas suas vidas passadas, seja nesse planeta ou em outros planetas, e agora só está se repetindo. Então você não tem que cair nessa malha da ilusão, onde as pessoas vivem no modo da ignorância e da paixão. Se você já atingiu o modo da bondade, onde você, né, se você está aqui ouvindo as minhas palavras, é porque você já atingiu esse modo da bondade, você está com uma curiosidade de entender o fato nu e cru. Olha, eu sou um servo eterno de Krishna, e nessa forma humana,
né, no Bhagavad Gita, Krishna, a autoridade suprema, fala que eu tenho que pensar sempre nele, que eu tenho que me render e me preparar para que após a morte eu esteja numa consciência fixa nele, né? E a morte pode vir a qualquer momento, certo? Você acha que você vai viver quanto? Né? Então, isso aí que é o barato da vida. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Vai vivendo o dia de hoje, nessa certeza de que Krishna, né, que está expandido em nosso coração como o Senhor Vishnu, ele está observando a vida que você vive, certo? Não importa se você tem bom karma, se você é um trilionário, se você tem um mau karma, se você é um miserável, não importa. O espírito, né, o espírito tem que estar conectado com Deus, independentemente de todas as circunstâncias externas ou kármicas, né? E agora esse momento é maravilhoso, porque estamos indo para uma quinta dimensão, e para que atinjamos esse padrão de consciência mais elevado na humanidade, né? Espero até que todo mundo pare de matar os animais, ou de destruir a natureza, ou de poluir os rios, de negligenciar a natureza, a mãe terra, né? O sol, esse sistema solar, essa hierarquia linda administrando a nossa estadia aqui nesse planeta Terra, para que possamos, né, ter as melhores condições dentro daquilo que se chama da materialidade ou tecnológica, ou qualquer coisa, para você poder chegar logo nesse ponto onde Deus quer que você chegue, né? Por isso que temos que fazer a vontade de Deus. Seja feita a sua vontade, não a minha, certo? Porque a vontade de Deus é a vontade suprema. A vontade de Deus é a vontade perfeita. E no Bhagavad Gita, Krishna veio expressar a vontade perfeita dele para você. Ele veio te dar o ideal divino. Situe-se na sua posição como servo e faça algo relevante que possa dar uma oportunidade para as pessoas entenderem que essa vida é somente uma ilusão, um sonho, certo? Mas você também não tem que ser negligente, não. Você pode participar, você pode brincar aqui nessa natureza material, porém sem perder o foco, certo? Quando você olha lá a política, né? Hoje em dia, né? Vamos falar da política que está acontecendo, essa briga, essa revolução, né? E aí você observa assim que dentro da energia divina tem as entidades vivas que estão naqueles chamados, né, políticos, ou o povo brasileiro, ou o povo mundial, as estratégias das trevas para dominar, né, tudo, e poder, e riqueza, e negligência com as pessoas, com os animais. Então você começa a observar isso, assim, você observa, uau, né, essas coisas estão acontecendo, mas é um mal que vem para o bem, porque o plano de Deus sempre vai ser o plano perfeito. Aí a gente julga que está errado, mas o que está errado na sua vida? O que está errado é que você todos os dias acorda e não entra em sintonia com Deus. Essa é a única coisa errada. O único problema da existência humana é falta de consciência espiritual. E depois, o que vai acontecer com você, ou com o lugar onde você está, ou com o planeta, né, onde você se situa, isso aí não é problema seu, certo? O seu problema, né, o seu problema é estar desconectado de Deus, e você não está fazendo nada que dê uma saída, né, ou que abra uma porta para ela entender que todo o problema da humanidade ou do planeta é a falta de consciência espiritual. Se todo mundo estiver vivendo em amor a Deus e amor ao próximo, esse planeta Terra vai ser o paraíso, nem vai precisar de dinheiro, não vai precisar de política, nem de religião, de nada. Porque você já vai estar vivendo nesse aspecto fraterno real, onde você entende quem é Deus, né? Você entende que Vishnu, Krishna, é o Pai que está nos sustentando energeticamente com toda a vida, com toda a abundância, amor, né, harmonia, saúde, felicidade, tudo isso Deus está dando para nós. Só que a gente está depositando poder na mão de pessoas imperfeitas, né, que simplesmente fazem política com tudo, né? Mesmo
os religiosos hoje aí, os conclamados religiosos, eles estão fazendo política, certo? Porque tudo é o falso ego. Então, quando alguém sai um pouquinho disso, entra no modo da bondade, aí começa a entrar numa condição transcendental, ele começa a ver, né, assim como Krishna está no seu coração, ele está te observando o seu movimento interno, né? Ou você está indo para a matéria ou você está indo para ele. Então, Krishna está observando. Aí, quando você se conecta com Deus, certo? Você passa a ser igual a Deus, você passa a observar as outras entidades vivas, os outros espíritos, fazendo os movimentos dele dentro dos 3 modos da natureza material, que é explicado no capítulo 14 do Bhagavad Gita. Você tem que ler imediatamente e entender como você está algemado aqui nessa energia material. Então você vai conseguir compreender isso quando você se afastar desses 3 modos da natureza, que geram todas essas dualidades. E como você consegue isso? Todos os dias cantando o Santo Nome, né, honrando ao Senhor no seu coração, meditando, entrando nesse estado de gratidão, que é a natureza normal da alma. Em servir, por exemplo, se eu vim aqui, eu estou fazendo uma aula aqui agora, é uma forma de eu poder usar o talento que eu tenho de falar dentro de um conhecimento, dentro de uma realização óbvia, numa linguagem tão simples, para que você simplesmente fale assim, peraí, eu não quero mais ficar com medo das pessoas, com medo do sistema, com medo do planeta. Eu entendo que Krishna, que Vishnu em meu coração, estão cuidando perfeitamente de mim. Krishna é um amigo querido, é o amigo mais querido. Krishna é o bem-querente de todo mundo. Imagina, não tem condição de você viver nada na sua vida se Krishna não o estiver mantendo. Agora, como você tem o livre-arbítrio e você não quer ficar com Krishna, Krishna deixa você viver a vida infernal que você quiser. Mesmo com muito dinheiro, com muito poder, tudo isso é infernal. Você tem que entender isso. Mas se você se rende a Deus, então é o néctar pelo qual a alma está ansiando, nascimento após nascimento. E aí você se prepara para, né, ou ficar aqui nesse planeta numa melhor condição, onde você ajudou a se instalar essa energia, porque você todo dia está cantando o nome de Deus, você está orando, você não está ficando negativo, né, você está querendo servir as pessoas de uma forma para aquelas poucas que têm interesse, mas isso vai aumentando. Quanto mais pessoas, né, igual como fala assim, dá milho para galinha, um por um, cada pessoa vai aumentando essa egrégora, certo? Mas se você já é um devoto, se você supõe, né, na sua mente que você já se rendeu a Deus, então você tem que cantar o nome, você tem que irradiar, né? Fazer orações, sempre estar emanando alguma espécie de amor. Você tem que estar se doando o seu tempo para você criar condições ou metodologias que você possa falar para as pessoas que não tem complicação. Todo problema está porque você mesmo que se diz, eu sou um crente, eu sou um devoto de Krishna, eu sou um devoto de fulano, de ciclano, eu acredito nessa religião, mas o seu coração não está batendo divinamente, espiritualmente. Você está vivendo nessa forma, nessa máquina biológica, vendo o mundo através da sua mente. Então tem que ver o mundo através do seu espírito. Aí, isso que Krishna fala, aí você transcende a dualidade. Aí você não começa mais a brigar com ninguém, certo? E você observa as pessoas assim, inutilmente, absurdamente, se tornando inimigos, assim, né? E aí depois, entre nações também, depois vem guerras, e hoje em dia tem guerras planetárias, guerras entre astrais, mentais, assim, coisas assim, que faz parte o que dessa natureza material. Você compreende? Não, faz parte, é assim mesmo. Se você está aqui nesse mundo material, não vai ter nada perfeito e bonzinho na sua vida, certo? Mas se você está rendido a Deus, a Krishna, se você está seguindo a sua vida naquilo que a vontade e a autoridade suprema falou, naturalmente é como se você estivesse vivendo num oásis dentro do deserto.
Você está vivendo num paraíso dentro do inferno, certo? Porque você está refugiado na fonte suprema da existência, que está mantendo tudo, né? Está mantendo o inferno e o paraíso. Só que o seu coração é que decide. Meu coração é um paraíso ou é um inferno? Eu prefiro viver envolvido, né, com essa mídia, com essa confusão toda, que é uma novela maluca, né, alucinada das pessoas presas, algemadas às forças da natureza, trevosas e de luz, né? Porque se você também diz que é da luz, mas você alimenta esse ódio, né? Então não é da luz. A luz, ela atua de uma forma inteligente, emanando todos os dias, pedindo a Deus, a hierarquia, que traga luz, né? E você faz decretos, você faz orações. É assim que atua a luz, né? Certo? Ou então quando Krishna vem aqui, né, e manda a Arjuna decepar a cabeça de todo mundo, aí também é outra forma mais ousada, vamos dizer assim, né? Mas Chaitanya Mahaprabhu, que é a encarnação de Krishna, que devemos adorar agora nessa Kali Yuga, ele veio trazer a arma do santo nome de Deus. Então, quanto mais nós cantamos o santo nome, mais nós estamos gerando energia divina para o planeta Terra, onde automaticamente, né, várias pessoas cantando vão trazer essa egrégora, vamos dizer assim, essa egrégora, essa soma de formas, pensamentos devocionais que vão estar atuando no coração das pessoas, mesmo que elas não saibam. E isso que vai trazer a transformação do planeta. Então você fez uma parte boa, né, nessa forma humana, você escolheu encarnar aqui para fazer isso, para ajudar nesse processo de transição que está acontecendo agora. E aí você continua nesse planeta de boa, recebendo a abundância de Deus, o amor, a paz, a saúde, a harmonia, a alegria, né? Você está sempre agradecendo a Deus por tudo, está sempre consciente e esperando o momento em que essa escola foi útil o suficiente e que agora, tudo bem, estou preparado para abandonar esse veículo sem nenhum apego, sem nenhuma vaidade, certo? E deixar Deus me conduzir para a minha próxima etapa. Se Deus quiser que eu continue como uma pessoa, um mensageiro, ou como uma pessoa que usa algum talento para elevar a energia das pessoas, ou então Krishna fala, mas se você abandona pensando em mim, nesse mundo, eu te levo para o reino de Deus. O mundo espiritual, Vaikuntha Loka Dhamma, eu te levo para o meu planeta, para a minha cidade, Vrindavana, né, Goloka Vrindavana, que nada mais é do que a manifestação do meu espírito absoluto, junto com o Srimati Radharani, que é a energia original do amor. Então, viver em Vrindavana, né, é o objetivo máximo de um espírito, né, e se ele tiver essa devoção máxima, ele vai entrar lá como uma gopi, né, como uma gopi, imagina, é felicidade inimaginável. Então, enquanto estivermos aqui, vamos repensar um pouquinho o nosso ponto de vista e vamos ficar situados no espírito, na consciência de Deus. E para manter essa energia, nós temos que fazer essa prática constante, na qual o santo nome, para essa Kali Yuga, é a melhor, né, porque está carregado, saturado com a misericórdia de Sri Chaitanya Mahaprabhu, né, de Gaura Nitai. Chaitanya, Nityananda, Adwaita, né, e Gadadara. Então, espero que vocês tenham gostado, né, dessa aula, nem ia fazer tão longa assim, mas Deus sempre inspira. Eu espero que vocês realmente, né, fiquem em gratidão e deixem as coisas acontecerem sem se envolver demais. Saibam das coisas, mas não se envolvam, ok? Então, um beijo no coração de todos, amo vocês. Fiquem sempre com Deus. Haribo!